Em um mundo onde o passado e o presente se entrelaçam em uma eterna dança de mistérios e revelações, uma recente descoberta capturou a imaginação tanto de crentes quanto de céticos. Para os acadêmicos, esta descoberta é a confirmação da localização de uma tumba, mas não de qualquer tumba. Trata-se do túmulo de Jesus de Nazaré. Sua vida e legado deixaram uma marca indelével na história da humanidade, e a revelação deste local sagrado, oculto em plena vista na complexidade de Jerusalém, oferece respostas a questões milenares e, ao mesmo tempo, levanta novas dúvidas sobre a essência de nossas crenças e a estrutura da nossa história compartilhada. A busca pelo local de descanso final de Jesus tem sido uma odisseia que desafiou gerações de exploradores, historiadores e teólogos. A recente confirmação de sua localização não representa apenas o culminar de séculos de especulação e estudo, mas também marca o início de uma nova era de compreensão. Esta descoberta, feita no coração de Jerusalém, na venerada Igreja do Santo Sepulcro, apenas aprofunda o mistério e a sacralidade que envolvem este lugar. Quais segredos ainda permanecem escondidos nas sombras deste antigo túmulo? Que histórias não contadas e verdades esquecidas esperam para ser reveladas? A Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, é um testemunho vivo da fé, da história e da complexidade das crenças humanas. Entrelaçando o passado com o presente, este local é considerado sagrado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Não abriga apenas o túmulo de Jesus de Nazaré, mas também marca profundamente a espiritualidade cristã. O local sagrado, venerado por muitos, continua a ser um símbolo da persistente busca humana por significado e verdade, sendo um ponto de convergência onde a fé, a história e a arqueologia se encontram. A Igreja do Santo Sepulcro destaca-se como um monumento à resiliência e à constante evolução da arquitetura sacra ao longo dos séculos. A construção desta emblemática igreja foi ordenada pelo primo do imperador Constantino no século IV, um período que marca o início da cristianização de Jerusalém. Este decreto imperial não só refletia a conversão pessoal de Constantino, mas também o reconhecimento do cristianismo como uma força religiosa predominante no Império Romano. O local para esta igreja monumental foi cuidadosamente escolhido, situando-se precisamente onde a tradição cristã acredita que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Ao longo dos séculos, a Igreja do Santo Sepulcro testemunhou inúmeros eventos históricos que deixaram marcas indeléveis em sua estrutura e significado espiritual. Desde a sua construção original, a igreja enfrentou várias destruições e foi reconstruída diversas vezes, com cada reconstrução adicionando uma nova camada à sua rica história. A igreja sobreviveu ao domínio muçulmano, à devastação durante a Primeira Cruzada e a múltiplas reconstruções, cada uma transformando sua arquitetura. Estas transformações não refletem apenas mudanças nos estilos arquitetônicos e nas tecnologias ao longo dos séculos, mas também as flutuações na devoção religiosa e nas políticas que financiaram suas reconstruções. As obras de Constantino I e as reformas realizadas durante a Primeira Cruzada são exemplos de como a Igreja evoluiu para atender às necessidades e aspirações de seus protetores e visitantes. Hoje, a Igreja do Santo Sepulcro continua a ser um centro vibrante de fé e um testemunho vivo da história cristã. Mesmo diante dos desafios e tensões modernas que surgem numa cidade tão diversa e complexa como Jerusalém, a igreja permanece um símbolo de esperança e renascimento para peregrinos de todo o mundo. Peregrinos de todo o mundo continuam a visitar este lugar sagrado, cada um carregando suas próprias esperanças, orações e desejos de conexão com algo maior do que eles mesmos. A Igreja do Santo Sepulcro, com sua história de resiliência, devoção e transformação,
continua a ser um farol de luz para aqueles que buscam dentro de si e no passado as chaves para entender o presente e olhar para o futuro. Dentro do túmulo, descobriram algo surpreendente. Um pilão antigo sob a rocha onde Jesus teria sido enterrado. Este pilão data da época do imperador Constantino, quando ele governava o Império Romano. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. A descoberta no túmulo de Jesus adiciona credibilidade às narrativas históricas sobre o local onde os seguidores do cristianismo acreditam que o sepultamento de Jesus ocorreu. Esta descoberta foca na análise da argamassa antiga encontrada sob a pedra, onde, segundo a tradição, Jesus foi colocado após sua crucificação. A referida amostra foi datada da época do imperador Constantino, por volta do século IV, o que acrescenta profundidade e veracidade às narrativas históricas e tradições religiosas que sobreviveram ao longo dos séculos. A busca conduzida por Constantino e sua mãe, Helena, levou-os a um antigo templo romano que se acreditava ser dedicado a Vênus. Esta descoberta foi significativa, pois as tradições cristãs sugeriam que o túmulo de Jesus estava localizado na mesma área, escondido da vista para evitar sua veneração durante períodos de perseguição. Os peregrinos que visitam a Igreja do Santo Sepulcro são atraídos não só pela sua importância religiosa, mas também pela sua história rica e multifacetada. A Igreja resistiu a destruições, reconstruções e transformações ao longo dos séculos, refletindo as mudanças nas práticas religiosas, políticas e arquitetônicas. Cada pedra e cada camada de argamassa contam uma parte desta história de fé e resiliência. A Igreja do Santo Sepulcro não é apenas um monumento, mas um testemunho vivo da devoção humana e da busca incessante por significado e conexão espiritual. É um local onde passado e presente se encontram, oferecendo aos visitantes um vislumbre do sagrado e do eterno. Mesmo diante dos desafios modernos, a Igreja permanece um símbolo de esperança e renascimento, acolhendo peregrinos de todas as partes do mundo que vêm em busca de inspiração e paz. A decisão de Constantino de desmantelar o templo pagão não apenas simbolizava a vitória do cristianismo sobre as antigas religiões, mas também marcava o início de uma nova era,
onde o cristianismo começaria a dominar o cenário religioso e cultural do Império Romano. Ao remover as fundações do Templo de Vênus, foi revelada uma estrutura esculpida nas bordas ásperas de uma caverna de calcário, identificada como o túmulo de Cristo. Este ato não apenas confirmou a tradição cristã sobre a localização do túmulo, mas também serviu como um poderoso símbolo da ressurreição e da veracidade do cristianismo para os crentes da época e das gerações futuras. A importância da argamassa antiga encontrada sob a lápide reside em sua capacidade de conectar indiscutivelmente o local com a era constantiniana. Esta descoberta adiciona uma camada de autenticidade histórica às tradições, registros orais e escritos que circularam durante séculos. Através da datação da argamassa, é possível afirmar com maior confiança que a veneração do local como o túmulo de Jesus tem raízes que remontam aos primeiros séculos do cristianismo. Isso oferece evidências tangíveis da continuidade e devoção cristã através dos milênios. O túmulo de Jesus, mais do que um mero sítio arqueológico, tornou-se um profundo símbolo de fé e devoção ao longo dos séculos. A descoberta não só reforçou a veracidade histórica do cristianismo, mas também serviu para fortalecer a fé dos crentes. Cada pedra, cada fragmento de argamassa contribui para a narrativa de um local sagrado que tem sido um farol de esperança e renascimento espiritual. A igreja erguida sobre este túmulo continua a ser um local de peregrinação, onde os fiéis buscam inspiração e conexão com o divino. Além disso, o desmantelamento do Templo de Vênus e a subsequente descoberta do túmulo de Cristo simbolizaram uma transição de eras, onde a antiga ordem pagã deu lugar a uma nova era cristã. Este evento foi um marco significativo na história religiosa, refletindo a crescente influência do cristianismo e a transformação cultural que estava ocorrendo no Império Romano. Ao longo dos séculos, a Igreja do Santo Sepulcro não só sobreviveu a inúmeras adversidades, mas também evoluiu para se tornar um monumento duradouro da fé cristã. É um testemunho vivo da resiliência, devoção e transformação que caracterizam a história do cristianismo. Mesmo hoje, em um mundo cheio de desafios modernos, a Igreja continua a ser um símbolo de esperança, acolhendo peregrinos de todas as partes do mundo que vêm em busca de uma conexão profunda com sua fé e história espiritual. A construção da edícula, uma estrutura destinada a proteger e venerar o local onde se acredita que Jesus Cristo foi sepultado e ressuscitou, destaca a importância de preservar a santidade desse espaço. Esta edificação não apenas protege a área sagrada, mas também serve como um ponto focal para milhões de peregrinos que buscam se conectar com a essência divina de sua fé. Ao manifestar fisicamente a reverência aos momentos mais transcendentais da narrativa cristã, a edícula se torna um símbolo tangível de devoção. A história do túmulo de Jesus e sua descoberta entrelaça inseparavelmente a fé, a história e a busca humana por conexões com o divino. É missão empreendida pelo imperador Constantino e sua mãe Helena para localizar este túmulo sob as fundações de um templo romano, reflete a complexa dinâmica entre a convicção espiritual e a evidência tangível de crenças religiosas. Este ato de descoberta não apenas sublinhou a veracidade histórica das tradições cristãs, mas também simbolizou a legitimação do cristianismo dentro da estrutura da sociedade romana, transformando a paisagem religiosa do império. Dentro do túmulo, o leito funerário, onde se acredita que repousaram os restos mortais de Jesus, convida a uma reflexão profunda sobre o significado teológico da morte e ressurreição de Cristo. Este espaço, embora vazio, ressoa com a promessa de salvação e renascimento, oferecendo aos fiéis um ponto tangível de ligação com os fundamentos de sua fé.
A presença deste leito funerário, semelhante aos túmulos de judeus ricos do primeiro século, proporciona uma janela para o passado, oferecendo insights sobre as práticas funerárias e rituais de veneração da época. O revestimento de mármore do leito funerário, adicionado séculos depois, testemunha a contínua devoção cristã. Este detalhe evidencia o cuidado e a reverência com que gerações de crentes preservaram e honraram este local sagrado. Além disso, a edícula e o túmulo de Jesus não são meros sítios arqueológicos, mas profundos símbolos de fé e devoção ao longo dos séculos. A construção da edícula e as contínuas peregrinações a este local refletem a busca incessante dos fiéis por uma conexão mais profunda com os eventos fundadores do cristianismo. Cada pedra e cada elemento arquitetônico da edícula contam uma parte da história de fé e resiliência que tem inspirado milhões ao longo dos séculos. A proteção deste local sagrado e a veneração que ele inspira são testemunhos vivos da importância duradoura da fé cristã na vida de seus seguidores. Em um mundo contemporâneo repleto de desafios, a Igreja do Santo Sepulcro e a edícula permanecem como símbolos de esperança e renascimento espiritual. A preservação e veneração deste local sagrado continuam a oferecer inspiração e paz aos peregrinos de todo o mundo, reforçando a ligação entre o passado e o presente e alimentando a fé daqueles que buscam um vínculo mais profundo com sua espiritualidade e história religiosa. Com o passar do tempo, o revestimento de mármore não só protege a estrutura original, mas também conecta os visitantes modernos com aqueles que séculos atrás vieram homenagear este local sagrado. Os detalhes artísticos gravados na pedra e no mármore servem como uma linguagem visual, transmitindo os valores e crenças das gerações passadas. Dessa forma, criam uma ponte entre o passado e o presente, permitindo que a história da fé continue a ser contada de forma vívida e tangível. A exploração das descobertas científicas relacionadas com a argamassa encontrada no túmulo de Jesus revela fascinantes mistérios antigos. Sob a liderança da renomada pesquisadora científica Antônia Moropoulou, um grupo de cientistas datou amostras de argamassa coletadas em diversas áreas da edícula a estrutura que protege o túmulo. Este estudo do material no túmulo de Jesus representa um ponto de encontro fascinante entre fé e ciência, oferecendo uma visão única da história através das lentes da arqueologia e da geologia modernas. O revestimento de mármore, com seus detalhes sagrados gravados, não é apenas uma camada protetora, mas também uma conexão simbólica entre os devotos do passado e do presente. Cada inscrição e ornamento esculpido na pedra carrega consigo uma mensagem dos antigos artesãos e crentes, preservando e transmitindo sua devoção e reverência. Essa continuidade de crenças e práticas religiosas é crucial para manter viva a tradição e a fé cristã ao longo dos tempos. As investigações científicas no túmulo de Jesus, especialmente aquelas relacionadas à análise da argamassa antiga, proporcionam insights valiosos que reforçam a historicidade e a autenticidade do local. Através da datação precisa e de métodos avançados, os cientistas conseguem vincular as práticas de construção e renovação do túmulo à era de Constantino, fortalecendo a conexão entre o relato bíblico e as evidências materiais. Este trabalho científico não apenas valida as tradições cristãs, mas também enriquece a compreensão contemporânea sobre as práticas religiosas e culturais da antiguidade. As descobertas de Antônia Moropoulou e sua equipe exemplificam como a ciência moderna pode iluminar e aprofundar nossa compreensão do passado, revelando camadas de significado que se entrelaçam com a fé. A edícula, com suas camadas de história e devoção,
serve como um testemunho vivo da resiliência e da continuidade da fé cristã. Através dos séculos, este local sagrado tem sido um farol para milhões de peregrinos, oferecendo um espaço onde o espiritual e o histórico se encontram. Mesmo com as mudanças e desafios ao longo do tempo, a Igreja do Santo Sepulcro e seu túmulo protegido permanecem como símbolos duradouros de esperança, fé e renovação espiritual, inspirando gerações futuras a explorar e celebrar suas raízes espirituais. O uso do método de estimulação luminescente opticamente estimulada, OSL, para a datação de amostras de argamassa da edícula, abriu uma janela fascinante para o passado. O uso do método de estimulação luminescente opticamente estimulada, OSL, para a datação de amostras de argamassa da edícula, abriu uma janela fascinante para o passado. Este método sofisticado permite que cientistas e arqueólogos obtenham uma linha do tempo precisa da exposição do sedimento de quartzo à luz. Com essa técnica delicada, é possível revelar não apenas a antiguidade da argamassa, mas também identificar momentos críticos de reconstrução e restauração, tecendo uma narrativa detalhada sobre a continuidade histórica de um dos locais mais venerados do cristianismo. O método OSL baseia-se no princípio de que os grãos de quartzo, quando enterrados e não expostos à luz, acumulam um sinal luminescente que pode ser medido e datado. Examinando essas amostras em laboratórios especializados, os pesquisadores conseguem desvendar a história armazenada nesses sedimentos, obtendo informações sobre os períodos de mudanças significativas na argamassa utilizada nas diferentes etapas da construção e restauração da edícula. Esta abordagem permitiu não apenas confirmar datas históricas conhecidas, mas também revelar novas camadas de informações sobre a construção e manutenção do local ao longo dos séculos. O significado destas descobertas vai além da mera cronologia. Elas acrescentam profundidade à compreensão da história e da fé que envolvem a Igreja do Santo Sepulcro. A igreja reconstruída e a própria edícula permanecem como símbolos do espírito duradouro de Jerusalém, pontos de reflexão sobre as narrativas complexas que entrelaçam fé, história e arqueologia. A cada camada de argamassa estudada, uma nova parte da história é revelada, demonstrando a resiliência e a devoção dos cristãos ao longo dos milênios. Além disso, o método OSL proporciona uma maneira de documentar as diversas fases de transformação da edícula, oferecendo uma perspectiva única sobre como as práticas de construção e restauração evoluíram ao longo do tempo. As descobertas resultantes deste estudo não só enriquecem o entendimento histórico do local, mas também proporcionam uma visão mais clara das técnicas e materiais utilizados pelos construtores antigos. Ao utilizar a OSL, os cientistas têm a capacidade de recriar uma cronologia detalhada dos eventos que moldaram este local sagrado, desde sua construção inicial até as sucessivas reconstruções e restaurações. Cada grão de quartzo datado conta uma parte dessa história contínua, iluminando o caminho de uma tradição religiosa que resistiu ao tempo e às adversidades. Em última análise, a aplicação de técnicas científicas avançadas, como a OSL, na investigação da edícula, reforça a importância de integrar ciência e fé na exploração do patrimônio histórico. A edícula e a Igreja do Santo Sepulcro não são apenas monumentos de pedra e argamassa. São testemunhos vivos de uma herança espiritual que continua a inspirar e a unir pessoas ao redor do mundo. Essas descobertas científicas, ao esclarecer o passado, ajudam a manter viva a chama da devoção e a compreender melhor a profunda conexão entre a história humana e a fé. A história e a precisão científica envolvidas na identificação do solo sagrado por uma delegação romana, seguida pela sua reconstrução ao longo dos séculos,
revelam um esforço contínuo para preservar um local de profunda importância espiritual e cultural. Este esforço demonstra o poder duradouro dos lugares sagrados para unir as pessoas. Análise detalhada no tempo e no espaço de amostras de argamassa, retiradas da parede sul da caverna, datadas entre os anos 335 e 1570, fornece uma ligação tangível entre a era de Constantino, quando a primeira construção significativa foi realizada no local, e uma restauração posterior no século X. Esses dados não apenas ajudam a reconstruir a cronologia histórica do local, mas também destacam a continuidade da devoção e do esforço para manter viva a memória deste espaço sagrado. A conservação da argamassa na edícula serve como um testemunho vivo da história incrustada nas paredes do túmulo, permitindo que, através da ciência, pesquisadores e fiéis acompanhem a evolução da edícula ao longo dos milênios. Esta abordagem científica não apenas valida narrativas históricas e religiosas, mas também enriquece a nossa compreensão de como as comunidades têm trabalhado para preservar seus locais mais sagrados. A descoberta de argamassa na entrada do túmulo, datada do século X, ilumina um período de reconstrução após a destruição do local em 1009. Esta descoberta sublinha a resiliência e a dedicação daqueles que se esforçaram para restaurar e manter o espaço sagrado ao longo dos séculos, enfrentando desafios políticos, religiosos e naturais para garantir que o túmulo continuasse a ser um local de peregrinação e veneração. A questão do verdadeiro local do sepultamento de Jesus é um tópico que capturou a imaginação de historiadores, arqueólogos, teólogos e crentes. Embora a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém tenha sido tradicionalmente venerada como o local da crucificação e sepultamento de Jesus Cristo, várias teorias e descobertas têm levantado alternativas intrigantes, questionando e expandindo nossa compreensão deste evento histórico e religioso fundamental. Através da aplicação de técnicas científicas avançadas, como a datação de argamassa, utilizando estimulação luminescente opticamente estimulada, OSL, cientistas e arqueólogos têm sido capazes de proporcionar uma visão mais clara e detalhada da cronologia das construções e restaurações no local. Esse método sofisticado revelou não apenas a antiguidade da argamassa, mas também momentos críticos de reconstrução e restauro, criando uma narrativa detalhada sobre a continuidade histórica de um dos locais mais venerados do cristianismo. As investigações lideradas por especialistas como a pesquisadora Antonia Moropoulou têm sido fundamentais para datar amostras de argamassa coletadas em diversas áreas da edícula. Este trabalho permite uma compreensão mais profunda dos períodos de mudança e adaptação, demonstrando como as técnicas de construção evoluíram ao longo dos séculos e como as práticas de preservação mantiveram a integridade do local. A edícula, com suas camadas de história e devoção, não é apenas um monumento arquitetônico, mas um símbolo duradouro da fé cristã. A preservação e a veneração deste local sagrado continuam a oferecer inspiração e paz aos peregrinos de todo o mundo. Em um mundo moderno repleto de desafios, a Igreja do Santo Sepulcro e a edícula permanecem como testemunhos vivos da importância contínua da fé e da devoção na vida das pessoas. Uma das propostas mais debatidas nos tempos modernos é o túmulo da família Talpiot, descoberto em 1980 em um subúrbio de Jerusalém. O interesse por este túmulo aumentou significativamente após o lançamento do documentário O Túmulo Perdido de Jesus, em 2007.
Este documentário apresentou uma narrativa revolucionária, baseada nos achados arqueológicos, desafiando concepções estabelecidas sobre os detalhes da vida e morte de Jesus. O túmulo de Talpiot continha 10 ossários, caixas de pedra usadas para o sepultamento de ossos humanos após a decomposição do corpo. Vários desses ossários tinham inscrições com nomes que ressoavam profundamente com a tradição cristã, incluindo Jesus, Maria, José e Maria Mené. Esta última foi proposta por alguns como um possível nome para Maria Madalena. A presença desses nomes sugeriu a alguns pesquisadores e ao público uma ligação direta com Jesus Cristo e sua família. A coincidência desses nomes comuns na Judéia do século I gerou um intenso debate sobre a possibilidade de este túmulo pertencer à família de Jesus de Nazaré. Embora a coincidência dos nomes tenha alimentado especulações, críticos e acadêmicos alertaram contra conclusões precipitadas, apontando a frequência desses nomes na época e no local. No entanto, os defensores da teoria do túmulo de Talpiot foram mais longe, sugerindo até uma relação de casamento entre Jesus e Maria Madalena. Essa afirmação encontrou resistência tanto na comunidade acadêmica quanto entre o público em geral, devido à sua escassa base em fontes históricas tradicionais. A teoria ganha ainda mais complexidade com a sugestão de que Tiago, conhecido como irmão de Jesus, também poderia estar relacionado a este túmulo. A descoberta de um ossário com a inscrição Tiago, filho de José, irmão de Jesus, foi considerada por alguns como uma possível confirmação adicional. No entanto, essa interpretação é controversa e continua a ser objeto de debate acirrado. O debate sobre o túmulo de Talpiot não apenas questiona as concepções tradicionais sobre a família de Jesus, mas também reflete as tensões entre descobertas arqueológicas e interpretações religiosas. A análise científica dos ossários e a interpretação das inscrições são elementos cruciais nesse debate. Pesquisadores usam técnicas avançadas, como análise de DNA e estudos epigráficos, para tentar determinar a autenticidade e o significado dessas descobertas. Apesar das controvérsias, a teoria do túmulo de Talpiot estimulou um interesse renovado na arqueologia bíblica e na história do cristianismo. O debate contínuo sublinha a complexidade de interpretar evidências arqueológicas dentro do contexto das crenças religiosas e das tradições históricas. Ao mesmo tempo, a discussão sobre o túmulo de Talpiot destaca a importância de um exame crítico e cuidadoso das evidências. A necessidade de equilibrar a curiosidade científica com o respeito pelas tradições religiosas e históricas é fundamental para avançar na compreensão desses importantes achados arqueológicos. Assim, enquanto a teoria do túmulo de Talpiot continua a provocar debates e investigações, ela também serve como um lembrete poderoso da necessidade de um rigor acadêmico e de uma abordagem equilibrada ao estudar o passado. A busca pela verdade histórica, especialmente em contextos tão carregados de significado religioso, exige um cuidado especial e uma abertura para múltiplas interpretações. Ele também poderia ter sido enterrado no túmulo de Talpiot. Esta afirmação é baseada, em parte, em análises químicas que sugerem uma ligação entre o ossuário atribuído a Tiago e os encontrados em Talpiot, uma linha de evidências que alguns consideraram persuasiva. No entanto, a fiabilidade destas análises e a origem do ossuário de Tiago têm sido questionadas, adicionando outra camada de debate ao mistério da tumba. Outro local proposto para o sepultamento de Jesus Cristo é a Tumba do Jardim, que ganhou notoriedade em 1883 graças a Charles Gordon, que a apelidou de Tumba de Gordon.
Este local é especialmente atraente pelo seu ambiente sereno, rodeado de jardins, tornando-se um ponto de interesse para numerosos visitantes, especialmente fiéis evangélicos que acreditam ser o último local de descanso de Jesus. Os métodos usados para identificar a tumba do jardim foram criticados, incluindo a peculiar visão de Gordon, que comparou Jerusalém ao formato de um crânio humano e situou a colina do crânio como a localização da cabeça, aumentando o ceticismo. Além disso, Ron Wyatt afirmou, sem fundamentos verdadeiros, ter descoberto a Arca da Aliança nas proximidades, o que também gerou desconfiança. O ceticismo é reforçado pela ausência de achados de tumbas que datam do período do Segundo Templo nos arredores da tumba do jardim. O arqueólogo Gabriel Barkay realizou investigações no conjunto de tumbas, que inclui a tumba do jardim, determinando que sua origem remonta à Idade do Ferro, especificamente aos séculos VI e VIII a.C. Seu projeto arquitetônico é mais semelhante aos túmulos da época do Primeiro Templo, especialmente aqueles localizados perto da Basílica de Santo Estevão. Isso implica que, ao contrário do que é sugerido no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículo 41, a tumba do jardim não era um túmulo recém-construído e sem ocupantes anteriores, mas já tinha mais de 600 anos na época de Jesus. Estas evidências tornam a tumba do jardim uma hipótese improvável para o sepultamento de Jesus. Embora seja um local de grande beleza e significado espiritual para muitos, a falta de evidências arqueológicas concretas que datem do período de Jesus sugere que outras teorias, como a do túmulo de Taupiot, possam ser mais plausíveis. No entanto, ambas as teorias continuam a alimentar debates acirrados entre arqueólogos, teólogos e historiadores, que buscam desvendar a verdadeira localização do túmulo de Jesus. A busca pela verdade sobre o local do sepultamento de Jesus é um empreendimento complexo que combina fé, história e ciência. Enquanto novas descobertas podem fornecer pistas adicionais, a interpretação dessas evidências deve ser feita com cuidado e rigor acadêmico. A contínua exploração e análise desses locais sagrados não apenas aprofundam nossa compreensão da história cristã, mas também destacam a importância de preservar esses sítios para futuras gerações. Portanto, para aqueles que buscam o verdadeiro túmulo de Jesus Cristo, esta sepultura foi excluída da consideração como um local viável na busca contínua para desvendar os mistérios que cercam a vida e a morte de Jesus. Um lugar sugerido como seu local de sepultamento, que capturou a imaginação de adoradores e estudiosos, é o túmulo do Sudário, localizado no evocativo Vale do Cedron. Este local se destaca não apenas por sua proximidade com o Jardim do Getsêmani, um lugar de profundo significado nos acontecimentos da Paixão de Cristo, mas também por sua conexão com a figura de José de Arimateia. Segundo as histórias do Novo Testamento, José providenciou seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus, após sua crucificação, o chamado túmulo do Sudário. A tradição sustenta a descoberta de um antigo pano funerário no seu interior, adicionando um véu de mistério e sacralidade ao local. A construção do túmulo, esculpido diretamente na rocha, segue um desenho comum na antiga Judéia, conferindo-lhe uma autenticidade histórica que, embora debatida, o conecta inequivocamente com os costumes funerários da época. Essa ligação levou alguns a considerá-lo como um lugar significativo em relação à crucificação e sepultamento de Jesus, sugerindo que poderia ser o mesmo túmulo fornecido por José de Arimateia. No entanto, essa declaração é objeto de controvérsia. Isso ocorre não só devido à falta de evidências arqueológicas diretas que liguem este local aos acontecimentos descritos nos evangelhos,
mas também por episódios de desinformação e declarações falsas, como as feitas por Ron Wyatt sobre a descoberta da Arca da Aliança nas proximidades. Essas alegações levantaram dúvidas e ceticismo entre a comunidade acadêmica e o público em geral, destacando a importância de uma abordagem crítica e cuidadosa ao investigar locais de significado histórico e religioso. A ausência de túmulos datados do período do Segundo Templo próximo ao túmulo do Sudário levanta questionamentos sobre sua autenticidade como o local de sepultamento de Jesus. Este detalhe é de grande relevância, pois a presença de túmulos desse período seria um indicativo importante das práticas funerárias na região durante a época de Jesus. As pesquisas conduzidas pelo arqueólogo Gabriel Barkay no complexo que abriga a Tumba do Sudário e a conhecida Tumba do Jardim fornecem insights valiosos sobre a cronologia e a arquitetura dessas estruturas. Barkay determinou que o complexo remonta à Idade do Ferro, especificamente aos séculos 7 e 8 a.C., o que significa que sua construção ocorreu mais de 6 séculos antes da época de Jesus. Essa conclusão é crucial, pois o estilo arquitetônico das tumbas se assemelha mais às práticas do primeiro templo, comumente encontradas próximas à Basílica de Santo Estevão. Isso desafia a ideia de que poderiam ser túmulos novos e não utilizados antes da época de Jesus, como sugere o Evangelho segundo João. Portanto, esse conjunto de evidências e análises sugere que, apesar do fascínio gerado pelo nome evocativo do túmulo do Sudário e sua associação com tradições antigas, sua autenticidade como local de sepultamento de Jesus é questionável. A incompatibilidade, tanto cronológica quanto arquitetônica, torna altamente improvável que o túmulo do Sudário tenha sido o local de sepultamento de Jesus. Além disso, as incertezas decorrentes de alegações não fundamentadas e da ausência de descobertas arqueológicas contemporâneas a Jesus em suas proximidades descartam ainda mais a plausibilidade desse túmulo como sendo o de Cristo. A busca pela verdadeira tumba de Jesus permanece uma jornada fascinante, entrelaçando fé, história e arqueologia, incitando uma reflexão profunda sobre as origens do cristianismo e as práticas funerárias na antiga Judéia. Nesse contexto, locais como o túmulo da Virgem Maria e o túmulo de José de Arimateia se destacam não apenas como centros de devoção religiosa, mas também como objetos de intenso debate histórico. Embora a conexão direta desses locais com Jesus careça de evidências concretas, a força da tradição e da devoção os transformou em importantes destinos de peregrinação, atraindo fiéis e visitantes em busca de uma conexão tangível com as raízes de sua fé. O túmulo da Virgem Maria, localizado no evocativo Vale do Cedron, é tradicionalmente considerado como o local de repouso de Maria, mãe de Jesus. Apesar da escassez de evidências históricas que sustentem essa afirmação, o local adquiriu um profundo significado religioso, servindo como ponto de encontro para aqueles que desejam honrar a vida e o legado de Maria. Sua veneração transcende as evidências arqueológicas, tornando-o um santuário de reflexão e oração para muitos cristãos. Por outro lado, José de Arimateia, mencionado no Novo Testamento por ter oferecido seu próprio túmulo para o sepultamento de Jesus, adiciona outra camada de mistério à narrativa do sepultamento de Cristo. A localização exata de seu túmulo é tema de diversas interpretações e lendas, cada uma refletindo diferentes facetas da tradição cristã. A ambiguidade em torno do local de descanso final de José, depois de desempenhar um papel crucial nos eventos da paixão de Cristo, tem alimentado a imaginação tanto dos fiéis quanto dos acadêmicos. Esses túmulos
envoltos em camadas de devoção religiosa e narrativa histórica, assumem uma persona enigmática na busca pelos locais históricos do cristianismo. Permitem aos crentes uma oportunidade singular de conexão espiritual, mergulhando-os no fluxo contínuo da história cristã, onde podem tocar de perto as narrativas transmitidas através das eras. O fascínio que envolve esses locais transcende a mera curiosidade histórica, incitando uma reflexão mais profunda sobre as figuras centrais nos primórdios do cristianismo. As histórias entrelaçadas ao redor do túmulo da Virgem Maria e do túmulo de José de Arimateia são intrínsecas à tradição cristã mais ampla. Rico em simbolismo e significado, esses relatos convidam peregrinos e historiadores a adentrarem nas narrativas que moldaram a espinha dorsal da fé cristã ao longo dos séculos. A persistente atração por esses locais ressalta o desejo humano de conectar-se com o passado e as histórias que deram forma às nossas crenças e valores mais profundos. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. A incessante busca pelo local exato do sepultamento de Jesus continua a cativar a imaginação daqueles interessados nos aspectos históricos e espirituais de sua vida e morte. Esse interesse foi claramente refletido nos esforços de restauração empreendidos na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, em 2017. Este projeto não apenas visou preservar a integridade física do local, mas também aprofundar nossa compreensão de seu significado histórico e espiritual. Esse ato de conservação testemunha o profundo respeito e reverência que o cristianismo mantém por seus locais sagrados. A constante busca das comunidades de fé por manter viva a conexão com sua história sagrada é evidente nos locais tradicionalmente associados ao possível sepultamento de Jesus. Estes locais não apenas contam a rica tapeçaria da fé cristã, mas também funcionam como faróis de devoção e estudo, destacando a importância da tradição, narrativa e devoção na construção e preservação da identidade religiosa ao longo das eras. Ao visitar esses lugares sagrados, crentes e buscadores são convidados a contemplar os mistérios da fé, da história e da própria humanidade. Eles têm a oportunidade de tecer suas próprias experiências pessoais
na narrativa contínua da fé cristã. A Igreja do Santo Sepulcro, envolta em séculos de devoção e renovações, continua a ser um centro de fascínio tanto para historiadores quanto para fiéis arqueólogos. Seu recente projeto de restauração concentrou-se na edícula do santuário, que abriga o suposto túmulo de Cristo, revelando a complexidade e o dinamismo de sua história. Apesar dos muitos desafios enfrentados desde sua construção no século XIX, a restauração não apenas buscou fortalecê-la, mas também resultou na surpreendente descoberta de uma câmara selada desde 1555, desprovida de restos humanos ou artefatos, mas repleta de mistério e história. Assim, os locais tradicionalmente associados ao possível sepultamento de Jesus não apenas contam a rica tapeçaria da fé cristã, mas também servem como faróis de devoção e estudo, destacando a importância da tradição, narrativa e devoção na construção e manutenção da identidade religiosa ao longo do tempo. Ao visitar esses lugares sagrados, crentes e buscadores são convidados a refletir sobre os mistérios da história da fé e da própria humanidade, tecendo suas próprias experiências pessoais na narrativa contínua da fé cristã. A venerável Igreja do Santo Sepulcro, imbuída de séculos de devoção e sujeita a múltiplas reformas ao longo do tempo, permanece como epicentro de fascínio tanto para historiadores quanto para fiéis arqueólogos. Recentemente, um ambicioso projeto de restauração concentrou-se na edícula do santuário, que abriga o suposto túmulo de Cristo, revelando assim a intrincada teia de sua história. Apesar das inúmeras intervenções de restauração desde sua construção no século XIX, a edícula exibia evidências de deterioração. A restauração não apenas visou fortalecer sua estrutura, mas surpreendentemente resultou na descoberta de uma câmara lacrada desde 1555. Embora desprovida de vestígios humanos ou artefatos, essa descoberta é rica em mistério e história, evidenciando a natureza mutável da Igreja e as profundezas inexploradas de seu passado. Este achado ressalta a fascinante intersecção entre fé e arqueologia, convidando a novas pesquisas e renovado interesse nos mistérios ainda não revelados. Enquanto isso, a exploração dos túmulos ligados a Jesus continua a se expandir, destacando o túmulo de Talpiot, em Jerusalém, descoberto em 1980, que continha ossários com inscrições provocativas. Essas inscrições geram debates acalorados sobre uma possível conexão com Jesus e sua família. Apesar das controvérsias e do ceticismo, a coincidência dos nomes inscritos no túmulo de Talpiot alimenta a curiosidade em torno da narrativa bíblica, mantendo viva a busca pela verdade, tanto na fé quanto na ciência. Esperamos que esta jornada pela história e pelos enigmas dos cemitérios associados a Jesus tenha sido tão estimulante para você quanto tem sido para nós. Se você apreciou essa exploração dos mistérios da fé e da arqueologia, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever em nosso canal para não perder futuras investigações e descobertas. Seu apoio é fundamental para continuarmos compartilhando histórias fascinantes como essas. Agradecemos por se juntar a nós e aguardamos ansiosamente pelo próximo vídeo.